Olá, sou eu novamente, espero que você esteja bem. Hoje a gente vai estudar junto sobre a rejeição de Jesus em Nazaré, tá? Sobre esse tema da rejeição de Jesus em Nazaré, eu vi que também tem Lucas, tá? Mas aí eu decidi trazer os vídeos separados porque tem muita semelhança, né? Sobre essa parte da rejeição de Jesus em Nazaré em Mateus e em Marcos. Então eu consegui meio que juntar tudo num vídeo só. Mas na parte de Lucas ele já traz mais detalhes, né? Então ele fala coisas diferentes, se não diferentes, né? Então ele traz mais detalhes que Mateus e Marcos não trazem, então eu achei interessante trazer separado. Então, sobre a rejeição de Jesus de Nazaré, está lá em Mateus capítulo 13, do versículo 54 ao 58, e também está em Marcos 6, do versículo 1 ao 6. Lá em Mateus 13, 54, fala assim: E, chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam, e diziam: De onde veio a este a sabedoria e essas maravilhas? Lá em Marcos 6, 2, fala assim: Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: De onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Então aqui, né, os dois versículos basicamente eles falam a mesma coisa, né? Quando a gente lê ali ó, em Mateus, e chegando à sua pátria, né? Esse sua pátria é em Nazaré. Nesses dois versículos aqui, de Mateus e de Marcos, ele não fala. Mas quando a gente vai lá em Lucas, para estudar sobre a mesma coisa, a gente vai ver que Lucas ele fala, chegando a Nazaré, então a gente sabe que esse chegando à sua pátria é em Nazaré, tá? Isso a gente vai estudar no próximo estudo. E fala aqui, né? Jesus ele estava ensinando na sinagoga deles lá, né? E todos estavam se maravilhando. Todos se maravilhavam do que Jesus estava ensinando, né? E o pessoal ficava dizendo, tipo, de onde que veio a ele tanta sabedoria? De onde que veio essa sabedoria para ele, né? E como é que ele está fazendo essas obras maravilhosas com suas mãos? Ou tanta maravilha assim, essas maravilhas com suas mãos. Então, basicamente é isso que esses dois versículos quer falar. Aqui a gente não sabe quem estava falando isso, né? Porque aqui o versículo fala aqui, ó. E muitos ouvindo. Então a gente não sabe exatamente quem foi. Mas a gente sabe que foi pessoas que estavam lá na sinagoga, onde Jesus ele estava ensinando em Nazaré, e estavam ouvindo eles e ficavam, tipo, como assim? De onde que veio tanta sabedoria, né? E como é que ele faz essas obras maravilhosas em suas mãos? E lá em Mateus, capítulo 3, no versículo 55 ao 56, fala assim: Não é este filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E em Mateus 6, 3 fala assim: Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Então, esses dois versículos aí, eles basicamente falam a mesma coisa também. Deixa eu só pegar aqui. Esses dois versículos falam, né? Que no versículo anterior a gente viu que eles falaram, né? Como é que essa sabedoria chegou a ele, né? Como é que ele faz essas obras, essas maravilhas com suas mãos, né? E aqui agora fala, né? Não é esse filho do carpinteiro? E o pessoal se perguntando, não é esse filho do carpinteiro, né? Que era José? Não se chama só a mãe Maria, né? E aqui fala dos irmãos Tiago, José, Judas e Simão. Não sei se aqui tipo, são realmente irmãos de Jesus que Maria teve filho, ou se são os discípulos dele, porque o nome dos discípulos a gente sabe que são esses aqui. Então, isso aqui eu não sei, a gente pode pesquisar depois para entender isso aqui no próximo estudo. Mas a gente entende que eles estavam se perguntando, não é esse filho do carpinteiro? Né? Não é o filho de Maria? Né? Não, estão não é irmão dessas pessoas aí, de tal pessoa, né, que eles falaram aí, Tiago, José, Simão e Judas. E não tem, suas irmãs não estão entre nós. Né? Então eles estavam se questionando, estavam se perguntando. E aqui em Marcos 6, 3 fala assim, e eles, na parte finalzinha, né? Que aqui, ó.
e escandalizavam-se por causa dele. Então eu fiquei meio assim, meu Deus, o que seria esse escandalizavam-se por causa dele? Então eu fui pesquisar e a gente consegue entender nesse contexto aqui, porque tipo, Jesus, ele era filho de um carpinteiro, filho de Maria, ou seja, ele era de família humilde, né? Ele não era nenhuma realeza, ele não era um escriba que tinha tanto conhecimento, não era mestre da lei, tipo, não assim, né? Formalmente, como as pessoas eram, tipo os escribas e os fariseus. E o pessoal ficou tipo, como assim? Ele não é o filho do carpinteiro, ele não é o filho de Maria, né? Como é que ele é tão sábio assim? Como é que ele faz essas maravilhas? Mais até do que os escribas e os fariseus. Então fala que aí o pessoal tava, se escandalizaram por causa de Jesus. Por quê? Porque Jesus era humilde, né? Aí eu até anotei aqui na minha Bíblia, tá aqui, até anotei aqui na Bíblia assim, ó, se ofendiam porque Jesus era de família humilde e tinha mais sabedoria do que até os próprios escribas, até os próprios fariseus, né? Que é o que a gente consegue entender quando a gente lê isso aqui, porque Jesus ele estava ensinando na sinagoga, né? E eles ficam maravilhados. Eles ficam se perguntando, dizendo como é que ele pode ter tanta sabedoria assim. Ele não é o filho do carpinteiro, então eles ficaram escandalizados por conta disso, porque Jesus era uma pessoa humilde, ele tinha tanta sabedoria, ele fazia essas maravilhas mais até do que os próprios escribas e fariseus. E lá em Mateus 13:57 fala assim, né, a mesma coisa, né? E escandalizavam-se dele. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser meu Deus, perdão, gente. Não há profeta. Eita, quase que não sai, calma. Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa, né? E em Marcos 6:4 fala: Jesus, porém, lhes disse: Nenhum profeta desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Então aqui a gente consegue entender que nesses dois versículos eles falam a mesma coisa, né? Que Jesus estava dizendo a eles, né? Tipo, não há profeta sem honra a não ser na sua própria pátria, né? Na sua própria casa, na sua própria terra, entre seus parentes. Porque Jesus, ele estava onde ele nasceu, basicamente. Ele estava em Nazaré, né? Onde ele cresceu junto com Maria lá e José quando ele era criança. Então foi lá que ele cresceu. Por isso que fala na sua pátria, na sua casa, entre seus parentes, porque foi onde Jesus cresceu. Sendo que Jesus fala que não há profeta sem honra a não ser na sua casa, porque em todos os lugares que Jesus ia, as pessoas, tipo, elas ficavam maravilhadas e, tipo, seguiam a Jesus. Mas na própria terra de Jesus, quando Jesus ele foi ensinar na sinagoga, o que foi que o pessoal falou? Gente, não é esse o filho de Maria, filho de José? Como é que ele tem tanta sabedoria assim? Tipo, ele não é digno de ter tanta sabedoria assim, gente. Ele é filho de um carpinteiro, sabe? Então por isso que Jesus ele fala, nenhum profeta é desprezado, porque Jesus estava sendo desprezado ali, a não ser na sua própria terra, entre seus parentes e na sua casa, tá? E em Mateus 13:58 fala assim, e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. E em Marcos 6:5-6 fala, não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhe as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. Então lá em Mateus fala que Jesus não foi ali, né, na terra dele, não fez ali na terra dele muitas maravilhas, por quê? Por conta da incredulidade do pessoal. Porque, pô, como é que Jesus chega na cidade dele, no lugar onde ele nasceu lá, e o pessoal fica menosprezando ele, mano? Tipo, ele não é o filho do carpinteiro, como é que ele pode ter tanta sabedoria? Como é que essa sabedoria veio a ele? Né? Como se ele não pudesse ter sabedoria assim, porque ele é filho de um carpinteiro. Né? Então fala que Jesus, por conta disso, por conta dessa incredulidade deles, ali Jesus não fez muitas maravilhas, né? E Marcos também fala que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, né? A não ser curar algumas pessoas, né? Alguns poucos doentes, impondo-lhe as mãos. E Jesus ele ficava admirado com a incredulidade deles. Então aqui a gente consegue entender que Jesus ele deixou de fazer muitas coisas, né? Por conta da incredulidade deles. Ele curou apenas alguns doentes, algumas pessoas, impondo-lhe as mãos. E ele ficou muito admirado por conta da incredulidade daquele pessoal, né? Resumo, né? Deixa eu voltar só aqui um pouco, porque eu achei muito interessante, né? Depois que a gente terminar toda essa trajetória
conhecer a Jesus, né, que é o que a gente está fazendo agora, eu vou querer fazer um estudo com vocês, né, mais um estudo, na verdade, é tirar tudo que a gente aprendeu, né, de tudo isso que a gente estudou sobre a vida de Jesus, sobre a história de Jesus, sobre quem Jesus foi, porque tem muita coisa que a gente consegue tirar para a gente colocar em prática no nosso dia a dia, sabe? Para que a gente não possa cometer erros que até outras pessoas cometeram no tempo de Jesus e bastante coisa que eu sei que a gente consegue tirar. Por exemplo, isso aqui é uma das coisas, né, que a gente pode tirar. Porque Jesus deixou de fazer muitas maravilhas por conta da incredulidade do pessoal. E às vezes a gente se encontra assim, incrédulo, muitas vezes, né? Isso aqui não é uma pregação, mas isso aqui é mais pra gente aprender com isso. Eu ia trazer isso aqui em outra vida, mas eu vou trazer isso aqui agora e depois eu trago novamente, até com mais detalhes do que Deus ele, né, quiser mostrar pra gente. Porque isso aqui é forte. Isso aqui a gente consegue aprender a história, a gente consegue entender que Jesus ele foi rejeitado na própria terra dele, mas a gente também consegue entender que Jesus ele deixou de fazer milagres, Jesus ele deixou de fazer maravilhas porque as pessoas foram incrédulas, porque as pessoas julgaram ele não ser capaz de ser sábio só porque era filho de um carpinteiro. Então isso aqui a gente consegue tirar para a vida da gente sobre a incredulidade e entender que Deus, que Jesus, ele deixa sim de fazer coisas maravilhosas na nossa vida por conta de incredulidade, da nossa incredulidade. Então acho que isso aqui é importante a gente pegar isso aí e se atentar quando a gente estiver incrédulo com alguma coisa, por exemplo, que a gente está esperando há muito tempo, né? Por exemplo, a gente lembrar, não, eu lembro do estudo que eu estudei, né? Que Jesus ele deixou de fazer muita coisa, né? Lá na terra dele, né? Quando ele estava ensinando, porque as pessoas foram incrédulas. Então que a gente possa guardar isso no coração da gente, na nossa mente, para que quando a gente chegue nesse momento que a gente tem às vezes, esse momento de incredulidade por estar, sei lá, passando por tanto processo, por tanta dificuldade, de chegar até a duvidar, de ficar incrédulo e a gente lembrar, não, tá difícil, tá complicado, o processo tá doloroso, tá doído, mas eu vou continuar tendo fé porque eu não quero que Jesus deixe de fazer, porque eu tô sendo incrédula agora. Esperou tanto tempo, né? Já passou pelo processo por tanto tempo, por que vai desistir, vai duvidar de Deus logo agora, né? Então, que a gente possa permanecer firme. Mas voltando aqui, né, ao resumo, o que a gente entendeu aqui sobre a rejeição de Jesus em Nazaré, em Mateus e em Marcos, foi que Jesus ele estava em Nazaré, ele foi para Nazaré, né? E ele estava ensinando na sinagoga lá de onde ele cresceu, do lugar onde ele nasceu, da sua terra, entre seus parentes, entre as pessoas que conheciam Jesus desde pequeno, porque foi o lugar que Jesus nasceu. Não nasceu, né? Porque Jesus nasceu em Belém, a gente já estudou isso, mas ele foi morar com Maria e José em Nazaré, como a gente também já estudou. E tipo, quando Jesus ele estava lá na sinagoga ensinando, todo mundo ficava admirado, se maravilhavam, sabe? Porque Jesus ele estava ensinando, sendo que o pessoal eles ficaram tipo, como é que ele pode ter tanta sabedoria, né? Como é que essa sabedoria veio a ele, tá assim escrito, né? Como é que ele pode ser tão sábio? E como é que ele faz essas maravilhas com suas mãos? Porque não é ele o filho de Maria, não é ele o filho de José, e cita lá alguns irmãos de Jesus, né? Que a gente não sabe se realmente irmãos, se eram os discípulos, falam de irmãs também. E eles ficaram tipo, como é que ele tem tanta sabedoria assim? Ele é filho de um carpinteiro, né? Ele é filho de Maria, né? Ele cresceu aqui, como é que ele é tão sábio assim? Como é que ele faz essas maravilhas com suas mãos? Então o pessoal ficou e a Bíblia fala que o pessoal ficou escandalizado, se escandalizaram, né? Se a gente for se a gente for pesquisar aqui, vou querer pesquisar junto com vocês aqui, ó. Vamos fazer isso junto. Vamos fazer isso junto. Isso é um estudo, então a gente precisa entender. Deixa eu pegar aqui. Canal. Ó, significado. Significado. Eita Jesus. Significado de escandalizar. De escandalizar. Vamos lá. No dicionário, né, o significado de escandalizar tá
chocar, né? Então, chocar, poderiam ter ficado chocados. Ser a razão de um escândalo, ou pode ser que, tipo, Jesus ele poderia ser a razão de um escândalo, porque ele tinha tanta sabedoria, mas ele veio de uma família humilde. Ou originar indignação, ou, tipo, eles ficaram, né, poderia, né, gente, poderia, porque, assim, depende muito do contexto, mas é só pra gente entender aqui o que pode ser se escandalizar, o que é que escandalizar significa. Originar indignação, ou seja, eles poderiam ter ficado indignados, porque Jesus ele tinha tanta sabedoria, fazia tantas maravilhas com suas mãos e era filho de um carpinteiro e filho de Maria. Transgredir os hábitos e bons costumes, acho que não. Opor-se à moral vigente e à corrupção. Tá, então aqui a gente tem alguns exemplos. É até bom até para vocês aprenderem, né, como eu faço quando eu estou estudando a Bíblia, né? A gente está fazendo isso aqui junto. Quando eu encontro uma palavra que eu não entendo o que poderia ser, porque aqui tá se ofendiam, né? Então a gente pesquisa no Google qual é o significado de ofendiam, né? Ou escandalizar, né? Porque algumas versões falam escandalizar, outras versões falam ofendiam. Aí tá aqui, ó, pode ser chocar, que a gente não sabe exatamente, a gente tem que olhar o contexto, né? Eles poderiam estar chocados porque, tipo, faz sentido? Faz sentido, porque Jesus, eles estavam admirados, eles estavam maravilhados, eles estavam chocados, porque Jesus, ele tinha tanta sabedoria assim, e ele era filho de um carpinteiro. Eles viram Jesus crescer. Ou ser uma razão de um escândalo, eles poderiam achar que, tipo, Jesus, ele ter tanta sabedoria assim era a razão de um escândalo, eles estavam escandalizados, porque, poxa, ele era filho de um carpinteiro, né? Nem os escribas, nem alguns mestres aqui têm tanta sabedoria assim, faz essas maravilhas, né? E originar indignação. Eles poderiam estar indignados, porque, pô, vamos pegar o lugar de um escriba aqui. Um escriba, ele tinha conhecimento da lei, né? Ele era um escriba, um fariseu, ele tinha conhecimento da lei, mas ele não fazia isso, ele não tinha tanta sabedoria assim. Então, se o escriba estivesse lá, eu aposto que ele estaria indignado, porque, pô, o cara é o filho de um carpinteiro, como eles mesmos falaram. O cara é o filho de um carpinteiro, ele tem tanta sabedoria assim, né? Como é que pode uma coisa dessa? Então aqui a gente consegue pegar, se a gente for pegar aqui o significado de ofender, no caso aqui eles se ofenderam, né? Aqui na minha versão, na King James, fala assim, eles se ofendiam dele. Ó, fazer mal a outro, né? Eles não fizeram mal a Jesus. Magoar, talvez ficaram magoados, porque Jesus ele tinha aquela sabedoria, como a gente já falou. Injuriar, adoestar ou escandalizar, que é o que também está na outra versão que a gente já viu que é. Então, a gente consegue entender aqui, né? Que eles ficaram indignados, eles ficaram chocados, né? Eles se indignaram, talvez até magoados, né? Alguns, né, fariseus e escribas, mas isso aí é o que a gente acha, não vamos levar para o achismo, não. Mas a gente consegue entender que eles ficaram indignados, né? Eles ficaram ofendidos. Vamos usar ofendidos porque é o que está na Bíblia, né? Eles ficaram ofendidos porque Jesus ele tinha tanta sabedoria assim. E por conta disso, né? Deles ficarem ofendidos e ao invés de ficar feliz, né, mano? Imagina, eles viram Jesus nascer não, eles viram Jesus crescer. Jesus agora era um homem sábio, era um homem que fazia maravilhas. Ao invés de eles ficarem felizes com isso, eles ficaram indignados, eles ficaram ofendidos, sabe? Então, devido a isso, a Bíblia fala, como a gente já leu aqui, que Jesus ele deixa de fazer alguns milagres e algumas maravilhas. Por conta disso, Jesus só curou algumas pessoas e Jesus ficou admirado. Né? E Jesus falou também que não há profeta sem honra. Né? Jesus ele não estava sendo honrado ali. Isso não é honra. Tipo, menosprezar, dizer, tu é filho de um carpinteiro, como é que tu pode ter tanta sabedoria assim? Isso é menosprezar, isso é desprezar. E Jesus falou, né? Não há profeta sem honra, né? Na sua própria casa, no seu próprio ambiente, né? E é isso, foi isso que a gente aprendeu hoje. Tá, Deus abençoe você. O próximo estudo que a gente vai fazer, inclusive vou fazer já o vídeo, já seguido desse aqui, que vai ser a rejeição de Jesus em Nazaré, só que lá em Lucas, né? Que eu falei a vocês que eu achei melhor trazer separado, porque lá tinha mais detalhes e era um pouco maior também, pra gente finalizar o entendimento. E lá eu dou o resumão do que a gente estudou aqui também, pra gente fechar esse entendimento. Então é isso, Deus abençoe vocês. E até o próximo estudo.